Bom, vamos às Escrituras então. Provérbios, né? Capítulo 3, verso 1, né? A partir do verso 1 ao verso 8. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os no teu coração, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Até aí, tá bom. Podeis vos assentar. Vamos meditar um pouco nessa noite sobre esta mensagem que o profeta de Deus pregou em 20 de janeiro de 65, intitulada Não te estribes no teu próprio entendimento. Então, como nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, não é? E eu estava ouvindo esta mensagem, e ele estava trazendo, então, uma correção, uma advertência para a noiva, né? Embora ele estava pregando ali para os homens de negócio do Evangelho completo, mas era uma maneira que Deus tinha ali, uma porta para ele pregar e gravar esses sermões para que, então, a noiva pudesse tomar isso e através disso, então, Deus pudesse nos equipar para o dia que nós estamos vivendo, né? O profeta diz assim: será, porém, requerido de você o que você faz acerca do entendimento da palavra de Deus. Então, Deus vai requerer o que nós fazemos do entendimento daquilo que Ele nos tem dado. O que vamos fazer com isso? Porque minha palavra é vida, Deus diz, e sabê-la é vida. E Ele disse, conhecei-o, e Ele é a palavra. Então, Ele exige que nós conheçamos a Ele. E Ele é a palavra. E a única maneira de nós conhecermos a Ele é nós termos interesse por Ele. Então, se não tivermos interesse por Ele, pela palavra, então nós não vamos conhecer a Ele. Por isso é que nesse dia que estamos vivendo, as pessoas não têm o interesse realmente em conhecer o que diz a palavra. As pessoas mais bem estão descansando no que a igreja diz sobre o que é a palavra. Mas o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais a não ser a palavra. Como poderia um homem aceitar um credo quando isso é contrário à palavra? E então dizer que ele tem o Espírito Santo? O Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. O Espírito Santo irá apontar a pessoa a nada mais do que a não ser a palavra. Então isso foi um dos grandes ensinamentos que Deus trouxe para nós nesse dia, que o Espírito Santo, ele sendo o próprio Deus, e Deus sendo a palavra, então Deus não pode guiar a outra coisa a não ser a Ele mesmo. Então esse foi um grande ensinamento que Deus trouxe para nós nesse dia, para que nós não fôssemos enganados, para que nós pudéssemos então saber que
Se Deus é a palavra, então Ele é o Espírito Santo, então Ele nos guia a Ele mesmo. Então, não é? Então isso foi algo que os nossos olhos foram abençoados por ver a palavra de Deus manifestada nesse dia. E assim, então, nós sermos equipados para não sermos enganados na hora que estamos vivendo. O profeta, falando sobre Eva, ele diz: Eva, ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus, porque cada tarde ela e seu esposo caminhavam no frescor do jardim, no entardecer, e falavam face a face com Deus. E de repente ela se volta ao arrazoamento de algo que a arrazoou para fora da palavra de Deus. Ela simplesmente conhecia o que era ter companheirismo com Deus. Era algo pessoal para ela, porque eles tinham algo que nenhum mortal tinha. Ainda que eles não eram mortal, mas eu estou dizendo, depois daquilo, nenhum mortal teve aquele privilégio. Nenhum ser humano teve. Quando Deus descia e falava com eles. E tinha um companheirismo face a face. Todo dia no entardecer. Deus descia para ver como tinha sido o dia deles. E eles podiam conversar e contar para Deus as descobertas que eles tinham feito. Das coisas que eles estavam aprendendo. Porque eles estavam nesse grande jardim, nesse grande laboratório de Deus, onde tudo era novidade para Eva. Ainda que Adão já conhecia todos os animais, Adão já tinha vindo antes, mas Eva, para ela, era uma descoberta diária, porque era algo novo para ela, porque Eva veio de algo que era espiritual para algo natural. Ela veio de Adão sendo parte dele e tendo uma teofania que estava ali para receber ela, esperando. E de repente, então, ela vem de um mundo espiritual para um mundo natural. Então, tudo era novo para ela. Mas Adão estava ali encarregado de trazer para ela o ensinamento do que era todas as coisas. Você nunca encontra que Deus disse para Eva: não coma do fruto da árvore do jardim. Mas você encontra ela conversando com a serpente, dizendo: nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Adão tinha pregado isso para ela. Adão já tinha entregado isso para ela do que Deus havia entregado para ele já. Então ela tinha o conhecimento da palavra de Deus. E eles tinham esse companheirismo. Mas ela fez uma coisa desarrazoada ao perder isto. Nós ainda, diz o profeta, os temos. Eles são tão facilmente arrazoados para fora da palavra de Deus. Depois de se sentarem na presença de Deus e vendo a palavra de Deus pregada e feita manifesta. E nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus, e ela se estribou no seu próprio entendimento. Por quê? Porque quando a serpente se apresentou, ela simplesmente disse: não tem problema. Esse foi o evangelho da serpente. Não tem problema. Não vai lhe acontecer nenhum mal. Você não vai simplesmente sofrer nenhuma consequência. Pelo contrário, você vai ser inteligente. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Deus não quer que vocês façam isto, porque por trás disto há algo que Ele não quer que vocês cheguem a ter esse conhecimento de conhecer o bem e o mal. E então aquilo começou a trazer curiosidade na mente de Eva. Aquilo começou a despertar um interesse por conhecimento. Então, esse foi o evangelho da serpente. Por isso diz o profeta que o diabo foi o primeiro que pregou o evangelho ali no Jardim do Éden. Porque ele veio e pregou a palavra. Foi assim que Deus disse: não comereis de todo
toda árvore, todo fruto da árvore que está no jardim? Ele veio pregando para ela. Ele veio meio que como jogando um verde, como nós dizemos, para ver o que ela ia dizer. E ela, de uma forma tão inocente, disse, não, nós podemos comer de tudo, menos tocar no fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que fizermos isso, nós morreremos, Deus disse. E então o diabo começou contra-argumentar ao que Deus tinha dito. Essa foi a tática do diabo lá no Jardim do Éden. Essa foi a tática do diabo nos dias de Jesus. Essa foi a tática do diabo durante todas as eras. E essa ainda continua sendo a tática do diabo até hoje. Mas ainda, graças a Deus, porque Deus agora nos mostrou qual foi a tática do diabo desde o princípio. Então, se a noiva agora tomar essa palavra, então a noiva vai conhecer as táticas do diabo. Por isso a importância de ouvir a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, porque aí é onde então nós vamos nos equipar para enfrentar o diabo. Porque esse vai ser o evangelho dele de novo nesse fim. Oh, não tem problema. É isso que o diabo está dizendo. As pessoas ouvem a mensagem, saíram por ouvir a mensagem, mas quantos ainda não põem atenção no que o mensageiro disse? O mensageiro disse, as pessoas dizem, oh, televisão, não tem problema. Oh, isso está no que você vai ver. Eles querem ser mais inteligentes do que o mensageiro. Quando o profeta vem e diz, Deus proibiu eu de ter uma. Se eu tivesse uma, eu transpassaria com o meu rifle. Eu não quero aquela coisa imunda na minha casa. E ele fala tudo isso, e as pessoas hoje, os pregadores, os crentes que dizem que são da mensagem, eles querem ser mais inteligentes do que a boca de Deus para esse dia. E eles dizem, não tem problema, está no que você vai ver. Então, parece que eles são mais santos do que o profeta. Porque para o profeta tinha problema. Ele disse, eu não quero aquela coisa imunda na minha casa. Mas os crentes, os pregadores, os pastores, todos eles hoje querem arrazoar. Evangelho da serpente. Semente da discrepância. Ouça a mensagem ou leia a semente da discrepância e você vai ver o que é a semente da discrepância. Como o profeta bate duro sobre isso. Porque tudo que se levanta contra o que Deus falou é semente de discrepância. Então o diabo quer fazer o evangelho mais fácil. E então o povo começa a facilitar. E as mulheres começam a dizer, não tem problema eu cortar um pouco do meu cabelo. Não tem problema eu usar uma roupa um pouco apertada. Isso não tem muito problema, porque eu não tenho intenção de chamar a atenção. Você pode não ter intenção, mas o diabo tem intenção de fazer com que você cometa pecado contra a palavra de Deus. É por isso que Deus nos enviou um profeta que não tinha medo de pregar o que era verdade. Quantas vezes ele subiu ao púlpito para pregar na convenção dos homens de negócio, e ali estavam mulheres pintadas, e ali estava toda a classe de gente, e ele não cortava a sua mensagem. Porque ele tinha um compromisso com Deus. E todo pregador que foi chamado a pregar essa mensagem, ele tem um compromisso com Deus, com a palavra desse dia. Ele tem um compromisso em ser realmente um fiel discípulo do mensageiro desse dia e pregar a palavra da maneira que ela é. Sim, isso é a verdade. Mas o diabo quer dizer isso. Não tem problema você ir ao cinema de vez em quando. Não tem problema você estar ali. Sim, não tem problema, mas que classe de filme você vai ver? Você vai ver os 10 mandamentos? Você vai ver Sansão e Dalila? Você vai ver Ben-Hur, como diz o profeta? Está bem. Mas quando você começa a entrar nisso de ver tudo que é porcaria que o diabo joga, irmão, é melhor você manter os teus olhos longe dessas coisas. É melhor você vigiar, porque o diabo ele é astuto. Mas Deus não é astuto, Deus é sábio. Deus tem uma virtude que é sabedoria. A sabedoria na pirâmide não é a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. É uma das virtudes do Cordeiro que foi colocada para a igreja nesse dia, para que o diabo não venha destruir essa noiva palavra desse dia. Por quê? Porque haverá um povo que conhece qual é o seu evangelho. Nós conhecemos a sua tática.
Nós conhecemos como ele atua. Sim, e nós estamos aqui para mostrar como ele atua. Porque quando você mostra como o inimigo atua, então você sabe como se defender dele. Quando você sabe a tática dele, então você sabe como fugir das ciladas dele. Agora, igreja na Bíblia, diz o profeta, é tipificada por mulher. E uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credo e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. E essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. E quando a palavra é feita manifesta, a palavra é revelada, eles não aceitarão. Por que não farão isto? Porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Essa igreja foi construída aqui, é um bonito lugar, é uma grande organização. E nós temos anos e anos aqui, e eles se estribam no entendimento. Deus fundou essa obra há muitos anos atrás. Deus abençoou os nossos fundadores. Deus esteve conosco, sim. Deus esteve desde lá com a Igreja Católica Romana. Deus esteve com os luteranos. Deus esteve com cada movimento no seu dia. Mas quando eles se apostatam, quando eles rejeitam a liderança, Deus alça voo e segue adiante. Por isso, quando Deus se move, Ele quer que os seus filhos se movam também. E se Deus se moveu para fora do sistema, então Ele quer que a igreja dele se mova para fora do sistema. Porque aí é onde está a vitória da noiva nesse dia. É se mover para fora de tudo que é organização. Tudo que tem a mente humana, tudo que é sistema de homem, nós devemos estar fora. Amém? Como diz o ditado popular aí, estou fora. Sim, de todo o sistema humano nós devemos estar fora mesmo. Tudo que é contrário a essa mensagem, que é a palavra de Deus revelada para nós nesse dia, isso tudo nós temos que estar fora. Porque a mensagem não é algo fora da palavra. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, os mistérios que estavam aqui seriam revelados. Mas de que maneira? Teria que ser gravado, teria que ser posto em livro. Então isso é o quê? Isto é a palavra, é o livro aberto aqui, é os mistérios revelados. Então a mensagem não é algo fora da Bíblia. A mensagem é a revelação da Bíblia. Porque isso é o cumprimento da Escritura, que os mistérios seriam revelados para esse dia. E quando ela é feita manifesta, então, agora eles se reúnem. Homens se reúnem e dizem, e se sentam num grupo e dizem, olha, os dias do milagre terminaram, os dias dos apóstolos terminaram, os dias dos profetas terminaram. Essa história, isso terminou, batismo tanto faz. E começam a colocar os seus arrazoamentos e as suas ideias, e eles se estabelecem ali e morrem ali. E continuam sendo abençoados. É por isso que eles são enganados. Israel ficou 40 anos no deserto e nunca faltou pão. Mas Deus disse, eu jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. E nenhum deles entrou. Quando os espias foram espiar a terra e voltaram aqueles 10 e desanimaram o povo, a Bíblia diz que de 20 anos para baixo somente entraram. O restante Deus levou 40 anos para eles morrerem no deserto, até que seus corpos caíram. E só Josué e Calebe, daqueles ali, foi os que entraram na terra prometida. Simplesmente como diz o profeta, é como um bebê que quando ele recém-nasce, deixa ele uma vez recostar-se no seio de sua mãe e se alimentar do seu seio. E depois de 2, 3 dias você coloque em outra mãe. Ele baterá os seus pés, ele irá chutar, porque ele vai saber que aquela não é a sua mãe. Há algo dentro dele que faz conhecer o cheiro da mãe, que faz conhecer o calor da mãe. Ele tem algo que Deus lhe deu para conhecer isso. E o profeta diz, se a natureza tem provido uma maneira para o bebê conhecer sua mãe, quanto mais tem Deus prometido, tem provido para um filho de Deus que é nascido do Espírito. Ele conhece sua mamãe. Por quê? Porque ele é nascido da palavra e ele compreende a palavra. Ele nasceu da palavra. Ela é a nossa mãe. Então nós sentimos
que a palavra nos atrai, e há algo ali, quando nós ouvimos a palavra, que você diz, isto é a verdade. O outro diz, isso não é. Mas você, na sua alma, há algo ali que diz, não, é a verdade. Isso não pode ser falso. Isto é a verdade. Isso é a palavra de Deus. Sim, diz o profeta, como quando nós arrebanhávamos o gado. E de repente, talvez um bezerro um pouco faminto mame um pouco em outra mãe, se ele está realmente faminto. Se ele está com muita fome, ele pode até se alimentar. Por isso que nós se alimentamos muitos anos em sistemas, porque nós estávamos famintos, não conhecíamos nada melhor. Então você se alimentou num sistema, você se alimentou num sistema misturado com credos, onde havia parte da palavra, mas onde havia ideias humanas junto ali. E você precisava alimentar, eu precisava alimentar a minha alma. Mas quando aquele bezerro, diz o profeta, quando nós soltávamos as vacas, todas vinham correndo. E aquilo havia um grande berreiro, e você quase não podia ouvir a si mesmo. Mas era cada mãe chamando pela sua cria. E no meio de tudo aquele alvoroço, cada bezerro ia encontrando a sua mãe. E ele encontrava e havia algo que ele sabia que aquela era a sua mãe. Porque a natureza proveu. E um cristão nascido do novo do céu, ele é uma parte dessa palavra, correto? Uma outra mãe ele não seguirá. Ele é uma parte da palavra. Ele permanece com a palavra. Se a trombeta der um sonido incerto, quem poderá se preparar para a batalha? Disse Paulo. Ele conhece o sonido da palavra. Para outro pode ser apenas, para outro bezerro, aquele berro da certa mãe não representava nada para aquele outro. Mas para o que era filho, havia algo que lhe era familiar no ouvir aquilo. Então, está chegando o tempo, irmãos, que simplesmente, somente Deus está tratando com os filhos de Deus, a semente eleita agora. Deus está preocupado somente em amadurecer o trigo agora. Deus não está mais preocupado com o talo. Deus não está preocupado nem com virginécias. Deus está preocupado somente com as virgens prudentes. Porque as prudentes têm uma característica que agrada a Deus. O nome já diz prudente. Cuidadosas, elas têm apego pela palavra, elas têm amor pela mensagem, elas amam o que o profeta diz, não importa se corte a nós, mas se foi a boca de Deus que falou, você diz, isso é a verdade, ainda que isso me fira, ainda que isso possa me cortar, mas eu quero dizer, isto é a verdade, Senhor. Irmão, se há algo que Deus ama, é quando um homem diz amém à sua palavra. Quando um homem diz isto é a verdade. Como Deus abençoa um homem quando um homem reconhece que a palavra de Deus é a verdade. Por isso que Deus amava Davi. Deus abençoava Davi. Porque Davi mesmo tendo seus erros, mas quando o profeta veio e lhe corrigiu, Davi reconheceu ali o seu erro. Davi reconheceu que ele precisa se acertar. Davi reconheceu que ele era culpado de morte. Davi se pôs no pó e clamou, porque ele sabia que ele tinha transgredido. Então Deus amava Davi. Então Deus não olha tanto o nosso erro quando nós fazemos involuntário, ou mesmo voluntário, mas Deus olha a atitude que nós temos quando Ele nos corrige a respeito dos nossos erros. Quando Ele vê assim que você está arrependido, irmão, Deus está ali para te ajudar. Então, por isso é que Deus disse, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Ele tinha as características que agradava a Deus. Parece uma coisa impossível, um homem segundo o coração de Deus. Era porque Davi tinha, a natureza de Davi compactuava com a natureza de Deus. Porque Deus tem uma natureza, e a natureza de Deus é que Ele exige obediência. Lá no Éden Ele provou que Ele deu a lei, a palavra para o homem viver. E quando o homem descreu, Ele não passou por cima da sua lei. Ele simplesmente trouxe o juízo que a sua lei exigia. Então isso prova que a natureza de Deus é a natureza de obediência. Ele ama a obediência. Por isso a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus amava o sacrifício, mas Ele amava primeiramente a obediência. Não adianta sacrificar sem obedecer. Deus ama a obediência.
As pessoas se sacrificam tanto hoje. Vão às igrejas cheias, e as pessoas se esforçam, mas ainda não é isso o principal que Deus quer. Deus quer primeiramente obediência. Depois da sua obediência, aí Ele aceita a adoração, Ele aceita nós ir ao culto, Ele aceita nós ouvir a palavra. Por quê? Porque Ele está vendo primeiramente a obediência. Isso é a natureza de Deus, sim. E é isso que diz o profeta. Isso está ocorrendo novamente, até que homens e mulheres e pessoas se estribarão em uma certa igreja, a qual eles têm se unido e a qual pertencem. E não importa o que a palavra de Deus diz a respeito, eles vão diretamente com isto, estribando-se em seu próprio entendimento, ignorando a palavra de Deus, como se ela nunca tivesse nem ao menos sido escrita. É a natureza. E diz o irmão, isto é semente não germinada de vida humana. Isto é semente de discrepância. Porque a verdadeira semente de Deus é diferente. A verdadeira semente de Deus, ela pode estar de uma maneira que ninguém diz que é semente de Deus. Ela pode estar caída na pior lama. Ela pode estar caída ali, vivendo numa sombra de pecado, vivendo num corpo sujo, vivendo numa pior condição que ninguém dá nada por isso. Mas se há uma semente de Deus ali, quando ela tiver a primeira oportunidade, aquilo muda completamente o quadro. Aquilo faz a pessoa sair daquela condição caída. Por quê? Porque há uma semente de vida ali que é atraída. E ela está naquela condição porque ela foi levada àquilo. Mas dentro dela há uma vida ali dentro. Por isso nós somos o que somos no nosso coração. Isso aqui é apenas a parte de fora. Não sou eu. Isso não é você. Você é o que Deus pôs lá dentro. É ali, é isso que nós somos. Nós somos aquele homem interior. E o profeta diz, quem sabe eu direi isso e tornarei isso um pouco mais claro. Agora, como ele interpreta a sua palavra? Cumprindo-a, isto. A Bíblia diz, se uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não necessita de qualquer interpretação. Deus disse, haja luz, e houve luz. Sim, isso não precisou ninguém interpretar. Isso apenas necessita de uma aceitação. De alguém para aceitar o que Deus tem feito. Então, o que Deus está procurando hoje? Deus está procurando por alguém que aceita o que Ele já tem feito. Porque Ele cumpriu a sua palavra para esse dia. Ele fez o que a Bíblia dizia que Ele faria. E isso foi vindicado diante dos olhos de todo mundo. Diante dos olhos dos crentes. Diante dos olhos dos religiosos. E Deus então provou a sua palavra. Mas agora Ele quer alguém que aceite isso. É isso que Ele está procurando. Alguém que possa aceitar e dizer, não, isso é verdade. Deus já cumpriu isso. Deus cumpriu essa escritura. Deus cumpriu essa outra escritura. Deus realmente já vindicou isso. E isso foi cumprido diante dos meus olhos, eu posso ver. Então Deus quer que nós aceitemos o que Ele já cumpriu. E aí é onde está a bênção. Em apenas aceitar. Cumprir é parte de Deus. Aceitar é nossa parte. Se nós aceitamos a palavra de Deus em toda a sua plenitude e cremos nela e vamos caminhando cada dia para ela, para essa perfeição, então não é negócio meu estar pensando como Deus vai me levar no rapto. O negócio meu é viver a palavra, aceitar a palavra e buscar essa estatura de um varão perfeito na minha vida cada dia. O resto Deus fará. Eu não preciso entender da mecânica. Eu não preciso entender da dinâmica. Eu apenas tenho que estar preocupado com a mecânica. A dinâmica é negócio de Deus. Como Ele vai fazer? Como Ele vai ressuscitar os mortos? Não precisamos estar brigando por isso. Nós precisamos apenas saber e aceitar o que Deus já cumpriu na sua palavra. Aceitar esse alarido que está soando para preparar a noiva. Não precisa se preocupar com o demais. Deus vai cumprir a voz de arcanjo. Deus vai cumprir a última trombeta. Tudo isso Ele vai fazer. Mas se nós não reconhecermos o que Ele fez, então nós vamos perder. É uma sequência. Você não pode entrar no segundo ano na escola. Você tem que ir para o primeiro ano. Depois você vai para o segundo e para o terceiro. Assim é a mensagem.
Você não tem como pensar em sair dessa terra sem aceitar o programa que Deus vem desenrolando durante todos esses anos. É uma luz que vai irradiando. Então você tem que seguir o compasso dessa luz. Não tem como querer entrar no final já, passar os estágios. Não, é como a vida cristã. Você não pode querer ter o Espírito Santo sem primeiro arrepender-se, ser batizado, fazer uma meia volta, deixar a velha vida, buscar uma santificação, buscar que Deus te limpe, deixar as coisas do mundo. Então, quando Deus vê isso, Ele começa a te limpar. Então, Deus pode colocar o Espírito Santo ali, porque você é um recipiente limpo, então. Por isso, o Memorando diz, a santificação limpa a mente, fixa a mente do coração para pensar corretamente. Então, aí Deus trabalha nessa maneira. Esta é a forma que Deus tem para trabalhar. Diz o irmão Brana, essa é a razão hoje que as igrejas estão cegas. É porque elas não aceitariam a revelação que está sendo vindicada. E a palavra diz assim, e isso está revelado, e então isto é provado, e ainda assim eles não aceitarão isto. Então, como diz o irmão Brana, você não pode fazer outra coisa a não ser lamentar por eles. Eles não aceitarão. Tem pessoas que nunca crerão, tem pessoas que não importa o que Deus faça, eles não creem. Eles não crerão, não aceitarão. Então você simplesmente tem que lamentar. E a igreja, você não pode lhes falar acerca do evangelho completo e do poder de Deus, porque o Deus deste mundo os tem cegado para as verdades de Deus, e eles se estribam em seu próprio entendimento. Quando as mulheres vêm para dentro da igreja e cortam seus cabelos, pois seus pastores lhes dizem, está tudo bem. Aquele homem que fala contra isso está louco. Mas a Bíblia disse que ela tem cometido erro quando faz isso. E Deus recusa-se a responder à oração dela. E alguma daquelas mulheres faz uma outra desgraça. Tentam ser um pregador, então ela tem feito uma dupla coisa. E a Bíblia diz que ela não deve fazer isso, nada disso. Mas a organização de igreja receberá isso, ordenando-a e enviando-la fora, estribando em seu próprio entendimento. Uma palavra de Deus mal colocada ou erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra toda a corrente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, um profeta, ele é um revelador divino da palavra de Deus. Como diz aquele hino, por uma palavra caiu Eva lá. E agora se requererá toda a palavra para reparar aquele erro. Por isso é que Jesus, quando estava aqui, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso é que nesse dia final, quando ele se manifesta novamente em toda a sua plenitude, agora também é exigido que o homem tem que viver, ou a noiva viverá de toda a palavra de Deus. Porque será uma noiva 100% palavra. Quebrar uma palavra já desqualifica para ser a noiva a palavra. Já nos coloca como uma virgem nessa, uma virgem imprudente, uma virgem que não teve a devida atenção por aquilo que Deus havia falado. E agora, por que eles não... Sabe por que eles fazem isso? Porque eles são nascidos da igreja. Mas um homem que é nascido de Deus, é da semente de Deus. E a semente de Deus é a palavra de Deus. E ele só vive por isso. E isso é sua vida. Ninguém vai poder fazer. Por isso o que nós precisamos é ser nascido da palavra. Porque se nós formos nascidos de novo, meu irmão, você nunca vai descrer da palavra. Há algo dentro de você que não consegue deixar. Você teve uma transfusão de vida ali dentro. Você teve algo que Deus fez ali. O novo nascimento não é uma imaginação mental. É uma experiência no coração que muda a natureza e coloca ali algo que é fé na palavra de Deus. E você não consegue descrer da palavra de Deus. Porque quando você nasce de novo, você recebe a fé de Jesus Cristo. Então, não tem como descrer. Ali é a fé de Jesus Cristo. Sim, isto é a verdade.
Isto, diz o irmão Brana, eu fui a Tucson. Isso foi há 3 anos atrás. E eu jamais fui convidado a nenhum lugar. Por quê? Porque houve uma reunião logo após isso e disseram, se algum homem me tivesse em seu púlpito, eles excomungariam aquele pregador. Eles o quê? Estribando-se em seu próprio entendimento. A não ser que você coloque seu nome no livro deles, do contrário, eles dizem, você está perdido. E o ministro disse isso para mim, e o ministro pentecostal. E eu disse, irmão, você não tem um bom senso para acreditar numa bobagem como essa? Se não estiver no nosso livro, está perdido. E até hoje, quantas denominações não creem e ensinam isso? Saiu daqui, você está perdido. Irmão, estar perdido é estar sem a liderança dele. Estar perdido é descrer da palavra dele. Isso sim é estar perdido. É não discordar de um credo, de uma ideia, de um homem. Estar perdido é não crer em toda a palavra de Deus. Aí sim nós estaríamos perdidos. Mas eles se estribam no seu próprio entendimento. Eles acham que é como se Deus estivesse confinado ali dentro de 4 paredes. Querem ter o monopólio de Deus. Deus está em nossa igreja. Não, Deus está em sua palavra. Deus não está em nenhuma igreja. Deus está na palavra. O dia que nós não pregarmos essa palavra aqui, o Espírito Santo alça voo. Ele não vai ficar olhando esse templo. Ele não vai olhar quantos anos nós pregamos a palavra. O dia que nós deixarmos de pregar a palavra como ela é, ele não vai estar aqui para vindicar, porque ele só vindica a sua palavra. Não importa, Deus não olha o que nós fomos lá atrás. Deus olha o que nós somos hoje. É isso que Deus olha. Então nós temos que prosseguir e continuar em servir ao Senhor. Esse é o mandamento de Deus. É aí onde nós devemos nos parar. Não olhar no que fomos, e nem olhar no que seremos. Tem muitos que estão olhando no que nós vamos ser. Quando o aperto vier, vai haver um estrondo, e tudo vai ser resolvido. Resolvido? Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia de resolver as coisas. Deus vai coroar aqueles que estão tomando a palavra, diz o profeta. Não, na hora do aperto vai ser só aqueles que estão seguindo o compasso do Espírito Santo é que serão tirados dessa terra. Será tarde, as virginésias vão vir bem nessa hora, porque elas vão vir desesperadas. Dá-nos do vosso azeite, dá-nos da revelação, dá-nos a palavra. E o que disse Jesus? As que tinham disseram, ide aos que vendem. Vai lá, os pregadores, é eles que têm que vender. Quem vende é os pregadores. É eles que têm que dar para vocês isso, vocês vão lá. E quando elas forem para receber, elas voltam. Mas aí já é tarde. O rapto já aconteceu. A noiva foi tirada da terra. Então este é o tempo. Porque de colocar, de adereçar nossas lâmpadas e de nos colocar em ordem. Não nos estribar no nosso próprio entendimento. Porque imagine Sansão, se ele estivesse lá no campo, ou como ele estava, e na hora da batalha que ele viu 1000 filisteus, mas ele não ficou olhando o que ele ia achar. Ele não ficou conjecturando, eu vou ter que achar um pedaço de ferro para destruir a cabeça desses filisteus. Ele pegou o que primeiro ele achou, e a Bíblia diz que ele pegou uma queixada fresca. Isso mostra que é a carne fresca do dia. É isso que as águias pegam. Ele pegou uma queixada fresca e diz a Bíblia que com aquilo ele golpeou 1000 filisteus. E ainda, se tivesse mais, ele golpearia, porque ele tinha tomado a arma que ele achou, que Deus tinha colocado ali para ele tomar aquela arma. E então, com aquilo, ele pôde vencer os filisteus. É a arma que Deus te dá. Deus nos deu a arma hoje, Deus nos deu a palavra. Aquela que caiu na mão do mensageiro, agora está na minha e na sua mão. É só nós tomar isso. E é com isso, quando o inimigo nos cerca, então nós podemos tomar a palavra e tomarmos isso e vencermos o nosso inimigo com isso. Quando ele te cerca de várias maneiras, de várias formas, nas tentações do dia a dia, nos problemas, quando ele vem para nos colocar em aperto, quando ele vem para nos fazer ficar irado, quando ele vem para nos fazer pecar, nessa hora nós temos que tomar a palavra e dizer para trás de mim, Satanás. Essa é a vitória nossa, irmão.
A vitória nossa é tomar a palavra. É quando isso está aqui dentro, aquele soldadinho, diz o irmão Brana. Quando o diabo vem aqui e começa a nos tentar, então há algo ali dentro, o Espírito Santo, e ele toma a palavra, e ele começa a lembrar da Escritura. Oh, e quando você se lembra da Escritura numa tentação, irmão, é aquilo que te dá força para vencer. Porque Deus é a palavra, então você se lembra da palavra, e aquilo te ajuda a passar aquela tentação. Mas ele precisa estar em nós para isso, para nos lembrar da palavra. Para nessa hora da tentação, ele nos ajudar e nos dar o escape e a forma para vencermos. Sim, ele não se estribou em seu próprio entendimento, não. Ele apenas tomou o que estava na sua mão e começou a golpear. E ainda tinha a sua queixada na sua mão. Depois que ele tinha terminado de matar, aquela queixada ainda estava tão intacta como estava quando ele pegou ela. Porque era a arma que Deus tinha providenciado para ele. Era Deus que pôs aquela queixada. Você acha que foi por acaso? Deus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Deus, irmão, quando estava escrevendo essa Bíblia, pelos personagens que estavam sendo parte dela, tudo estava no plano de Deus, nada estava fora. Sansão é um tipo perfeito de Cristo. Você pega a sua vida, você pode ver que ele tipifica Cristo, ele tipifica a noiva, tudo estava ali. E então quando veio aquela hora de aperto, Deus queria deixar para a igreja um personagem que Deus tinha dado força para vencer, e achou uma arma ali que Deus colocou ao lado dele. Tudo era Deus escrevendo essa Bíblia para que hoje, nesse dia, hoje nós íamos precisar de tudo. Irmão, sem a Bíblia revelada nós não íamos vencer hoje. Sem os selos é impossível. Por isso o irmão Brana disse, sem os trovões nós não vamos ter fé de rápido. Ele disse, não tem como, porque ele sabia que precisava de abrir toda a palavra, porque ele sabia que isso seria o que ia equipar a igreja. Por isso, quando ele pregou os selos, ele disse, a maior semana de todo o meu ministério foi esta semana. Porque ele captou o que estava acontecendo. Ele viu que o Cordeiro estava ali abrindo todo o livro agora. E ele sabia que isso ia dar tanto poder para a igreja, que o diabo não ia poder enganá-la mais agora. Porque isso, diz o irmão Brana, os selos liberaram o Espírito Santo para a igreja. Porque Deus é a palavra, então aquilo liberou toda a palavra, então aquilo liberou o Espírito Santo em sua plenitude para a igreja. Então era isso, aí é que está a vitória da igreja. É quando essa palavra agora, na noiva, é que vai fazer ela transpassar esses momentos difíceis. Então nós dependemos de toda a palavra, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. E este é o dia mau. E a armadura de Deus está aqui agora disponível a nossa disposição. Basta nós nos apoderar dela. Estava à disposição de Sansão. Se ele ignorasse a arma, ele não tinha vencido o filisteu. Mas ele tomou a arma que estava à sua disposição. E então ele venceu os filisteus. E é isto que Deus tem disponibilizado para a noiva nesse dia. A palavra, a carne fresca do dia, para que as águias se ajuntem ali. Então veja Davi, aquele jovem Davi. Saul disse, venha cá, rapaz, eu admiro a tua coragem, Davi. Mas Saul disse, olha, os dias de milagre já passaram. Isso aí já não existe mais. Nós não temos nada disso, está vendo? Os dias de profeta passaram, não existe mais isso de profeta. Isso não já acabou. E então começou a desanimar a Davi. Dizer, você tem uma boa intenção, rapaz. Você é um bom rapaz. Foi o que o doutor Davis disse para o irmão Brana, você é um rapaz sincero. Você realmente tem um apego pela palavra, mas rapaz, isso que você está falando, você está totalmente fora. Não tem como você realizar isso, um rapaz ignorante como você. Mas ele estava se estribando no seu próprio entendimento. Mas havia um Davizinho aqui nesse tempo que não estribava no que ele pensou. Por isso Deus disse a Samuel, Samuel, você agora pare de ter dó de Saul
e pegue a botija e vá lá na casa de Jessé, que eu escolhi um rei para mim agora. E quando Samuel chegou e viu Abinadab, o mais forte, o mais galante, Samuel, sendo um profeta, olhou e disse, esse vai dar um bom rei. É da casa de Jessé, Deus me mandou aqui, é certamente esse. E quando ele foi para ungir, Deus disse, não, não é esse. E passaram todos os filhos e Deus disse, não é esse. E ele disse, mas tem mais algum? Disseram com certo desprezo, tem um lá. Eu imagino os irmãos de Davi dizendo, olha, só o que faltava ser aquele lá, o menor, o mais novo, um ruivo, não tem aparência, nunca esteve em guerra, só sabe cuidar das ovelhas. Mas isso era a escolha de Deus, e Deus sabe a escolha perfeita. Por isso, se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, Ele sabia que nós amaríamos a mensagem desse dia. Ele não olhou os nossos pecados lá atrás. Ele não olhou quando eu estava caído lá no mundo, nem você. Ele olhou a disposição que você teria para empunhar essa espada e ir na frente da batalha e cortar esses filisteus esse dia e dizer, eu estou aqui para defender os exércitos de Israel. Eu estou aqui para defender a mensagem de Deus para esse dia. É isso que Deus olhou em Davi. E Deus olhou naquele pequeno homem nessa era, chamado William Branham. Quem ia dar alguma coisa para um homem daquele? Nascido numa cabana, filho de católico. Mas a escolha de Deus é perfeita. Deus escolheu o que havia de melhor para ser o profeta dessa era. E se Deus te escolheu e Deus me escolheu, irmão, não olhe o nosso passado, não olhemos isso. Olhemos a escolha de Deus. E enquanto nós estivermos empunhando essa espada, então Deus está ali confirmando que nós somos a escolha dele. Então, nunca houve um profeta como William Branham. Por quê? Porque Deus sabia que era a melhor escolha que ele poderia escolher. Sim. E aí Davi disse, olha, rapaz, e Saul quis pôr aquelas armaduras dele. Quis lhe dar um treinamento eclesiástico. Quis lhe ensinar como pregar. Mas Deus não precisava daquilo. William Branham não precisou ir aprender como pregar. Não, ele não sabia nem ler a Bíblia quando começou. A sua namorada, a sua noiva lia para ele a Bíblia. E ele continuava pregando. E ele não sabia nem como pronunciar direito. Mas Deus não estava preocupado com isso. Deus disse, eu vou treinar você aqui longe de todos os sistemas denominacionais. E quando Deus enviou ele em 46, irmão, ele era um homem que sabia o que estava falando. Pregadores vinham e ouviam e diziam, ele sabe o que está falando. Ele falava como que tinha autoridade. Ele simplesmente não precisava fazer muito barulho. Ele não precisava fazer um estardalhaço para o diabo sair. Ele tinha autoridade do Deus Todo-Poderoso. Ele estava investido com a comissão de um anjo poderoso que veio para ele e disse, você pode ir, que nada vai parar diante da tua oração. Se você for sincero e fazer que o povo creia, nem o câncer vai parar. Irmão, com uma comissão dessa eu me sentiria valente também. Com uma comissão dessa ninguém podia parar o William Branham. Ele disse, eu saí daquela caverna, ele disse, irmão, eu era um homem novo. Na quarta-feira veio aquela mulher morrendo de câncer, e ela se parou ali, e o anjo do Senhor lhe deu uma visão. Ele tocou e viu que era câncer, e ele viu a mulher sã, e ele disse, assim diz o Senhor, ela não morrerá. O médico disse, rapaz, vem aqui, você está falando bobagem. Essa mulher está comida de câncer. O marido dela disse, por que você fala isso? Ele disse, eu não estou olhando o que ela está comida de câncer, eu estou olhando o que o anjo disse para mim lá. E ele disse, tudo o que eu visse eu devia falar. Irmão, é por isso que Deus escolheu o William Branham. Deus quer homens e mulheres nessa hora que se parem pela verdade como ela é. Então, é isso que Deus quer de nós. Valentes pela verdade. Sim, pela palavra nós devemos de brigar, no bom sentido. Mas nós devemos defender essa palavra. Nós não devemos ser covardes. Por isso o irmão Branham estava pregando um dia, e ele estava pregando que o sistema organizado e tudo isso é contrário à palavra e vai levar a marca da besta. E eles foram enxertados e eles não têm vida em si mesmos. E ele estava pregando isso e quando ele saiu, veio um pregador pentecostal e disse, acho que o irmão Branham não quis dizer isso. O irmão Branham voltou e disse, não, eu quis dizer exatamente isso. Pensou que ia abafar o irmão Branham porque ele era um doutor em divindade, um teólogo. Mas ali estava um homem que não tinha medo de dizer a verdade mais. Quando nós estamos respaldados por Deus, não
precisamos ter medo. Por isso, quando o irmão Brana chegou diante dos 300 ministros, e Deus tinha mostrado tudo para ele, ele chegou e disse, vocês podem vir aí agora, qualquer um. Eu estou sozinho, vocês venham aí, tomem essa palavra e diga que a semente da serpente é errada. E diga que o batismo em nome de Jesus é errado. E me corrijam com a palavra, não com um livro de igreja, não com algum credo de igreja, com a palavra, e refute isso pela Bíblia. Eu quero ver. Ele disse, foi a congregação mais silenciosa. Ninguém teve coragem. O diabo é muito valente, enquanto ele não depara com a palavra de Deus na mão de um homem, de uma mulher. Aí então o diabo não é tão valente como ele pensa que é. Porque ali estava um homem investido do poder de Deus. O profeta disse, sabe por que eles tinham medo? Eles sabiam que o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor ainda está no campo nessa noite. O alarido do rei ainda está no acampamento nessa noite. O poderoso Deus ainda está entre nós nessa noite. Ele é essa palavra. E então Davi disse, olha, o que me livrou da pata do urso e do leão, quanto mais irá ele livrar-me da mão daquele incircunciso filisteu? Ele tinha uma experiência. Deus que te libertou lá atrás, o Deus que te tirou do pecado, te tirou da lama, quanto mais ele vai te dar a vitória sobre os problemas que surgirem. A coisa mais difícil foi Deus tirar nós lá das unhas do diabo. Você acha que agora Deus não vai nos levar a uma vitória completa? Só se nós formos incrédulos. Mas o que Deus fez por mim me impede de eu ser um incrédulo. O que Deus fez para você põe fé no teu coração e impede de você ser um incrédulo e faz de você um crente verdadeiro na palavra. Deixe-me ir com aquilo que Deus me ajudou, Davi disse. E isso foi fé no poder de Deus, sim. O que seria se João tivesse tentado estribar-se em seu próprio entendimento? Contudo, ele caminhou diretamente para cima. E eles disseram, agora espera um minuto, João. Não vá pregar sobre casamento e divórcio. E ele subiu direto à coroa de Herodes e disse, não te é lícito para você tê-la. Sim, Senhor. E eles diziam, bem, você sabe quem é aquele? Aquele é o profeta. Ele disse, não importa quem é ele não se estribou, era o rei, é o profeta, é um pregador, não importa quem seja. João chegou ali e disse, não te é lícito. Ele não cortou a sua mensagem, ele pregou o casamento e divórcio com toda a força que ele tinha. Por quê? Porque ele estava ungido pelo poder de Deus para a hora. E ele estava sob a unção de Deus. E quando nós estamos sob a unção de Deus para a hora, é isso que nos dá coragem. Não é a nossa força, mas é a unção de Deus. E a unção de Deus para a hora é de reprofetizar novamente tudo que o profeta pregou. Essa é a unção de Deus para a hora. Então, se nós estivermos debaixo dessa unção, então nada poderá fazer frente. Porque a noiva, debaixo do mensageiro, ela seria a voz final para a era final. Então, João não tinha medo. Não pregue sobre casamento e divórcio. Vamos trazer para o nosso dia hoje. Você não pregue sobre sétimo selo. Você não pregue sobre trovões. Você não pregue sobre o casamento da noiva e do noivo. Você não pregue sobre isto. Você não pregue sobre terceira puxada. Vinda, nem mencione isso no meu púlpito. Mas João não. João ele era um pregador audaz. Ele sabia o que estava falando. Quando nós sabemos o que estamos falando, irmão, quem vai nos impedir de falar a verdade? Se eles não creem, se Herodes não ia aceitar, João não estava preocupado, ele estava preocupado em trazer a mensagem. Agora nós vamos deixar de pregar o que Deus revelou para nós? Não, de maneira nenhuma. Isso seria retroceder e isso ia desagradar a Deus. Deus quer homens que preguem à medida que a luz vem para eles. Continue pregando. Foi assim com o irmão Brana. Por isso ele diz, nunca põe um ponto final. Eu sempre deixo uma vírgula, porque Deus ia acrescentando mais e mais luz para ele. E assim é com a noiva. Ela faz também esse mesmo trajeto. Deus vai acrescentando mais luz para nós. E à medida que ele acrescenta, ele quer ver nós tomar aquilo e ir adiante. É assim que ele se move. E as pessoas hoje não se dão conta das condições que se encontram. Está condenado para essa era de Laodiceia estar nessa condição, colocando Cristo do lado de fora. E ele está batendo, tentando entrar novamente. E nenhuma cooperação em nenhum lugar.
Entretanto, ele está vindicando sua palavra no dia agora, como ele o fez todos os dias. E eles caminham diretamente para fora disso, estribando no seu próprio entendimento. Isso é tudo que há nisso. Mas Deus está vindicando a sua palavra. Amém? E hoje o mundo da igreja tem colocado a Cristo para fora, nesses últimos dias, como Apocalipse diz que fariam. E o espírito de Judas novamente na forma de igreja, tendo uma aparência de piedade, mas negando a palavra, negando a sua eficácia. Agora, terminando. Vocês pensam o que quando eu estava lá fora como um pregador batista, e aquele anjo do Senhor encontrou-me lá fora e comissionou-me para fazer isto que eu estou fazendo? Ora, o meu pastor disse, você enlouqueceu, você teve um pesadelo. E eu disse, é melhor que você tome meu cartão de companheirismo agora mesmo. Por quê? Porque esse homem sabia o que Deus tinha lhe comissionado a fazer. Sim, e depois que o sinal saiu, diz o profeta, a voz seguindo, e o sinal saiu, e a voz seguindo, e as igrejas começam a desprezar-me, fechando suas portas por causa da doutrina, o qual nenhum deles se atreve a parar-se diante de mim para dizer se isto é certo ou errado. Eu desafio qualquer um deles, não para ser inteligente, mas eu sei onde estou, isso é certo. E o que fizeram eles? Eles fecharam cada porta. Agora, o que você fará? Sim, isso é o desprezo. Por isso é que a noiva, ela é representada em Eliseu, e ele fez o mesmo caminho que Elias fez. E então nós também teremos que ser desprezados nesse dia. O profeta foi desprezado pela voz que seguiu o sinal. Foi isso que trouxe o desprezo. Enquanto era só o sinal, todos queriam. Só o discernimento, todos queriam. Mas quando veio a voz, a palavra, começou a corrigir e começou a pregar contra os pentecostais. Desde 55, Deus mandou ele virar o foco do seu ministério e começou a trazer correção para as igrejas pentecostais. Então as suas campanhas de curas começaram a decair. E até 62, no final de 62, ele simplesmente pregou e redarguiu. Mas em 63, quando veio a totalidade da palavra, então eles rejeitaram completamente. Sim, ele passou por isso. Outro dia, então, eu estava descendo a montanha e eu estava parado lá e eu disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira, o tanto quanto eu saiba, uma porta. E um homem que não podia atender os chamados, em 46 até 55, por aí. Não dava conta de tantos chamados. Agora ele não tinha uma porta aberta. 3 anos em Tucson e ninguém me convidou para pregar. E ele estava desolado, e eu disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira, tanto quanto eu saiba. E essa é Phoenix, Arizona, a única coisa que eu tenho. E comecei a descer a montanha exatamente tão claro como eu alguma vez tenho ouvido. Alguém falou e disse, que é isso para ti? Segue-me. Não mais do meu próprio entendimento. Eu me estribarei na sua promessa. Isto é certo, não se estribe no que você pensa, no que alguém mais pensa. Por fé, aceite a promessa de Deus, você o fará. Não é o que alguém mais fez isto, mas que eles não o tenham feito. Jesus, chamado Cristo, e faz-se conhecido nesse dia, da mesma forma como ele fez-se naquele dia. Então, Deus sempre traz consolo para quem fica ao seu lado. Uma porta. Nós tomamos isso levianamente, mas se você pare amanhã e pense, uma porta na nação. Para um homem que não conseguia atender todos os chamados. Agora, por causa da palavra, por esse homem se parar, por esse livro, agora esse homem só tem uma porta nos homens de negócio de Fênix, onde havia um presidente que, contra toda a mesa diretiva, se punha ao lado dele e bancava as suas reuniões ali. Um homem, uma porta só. Mas Deus disse, o que é isso?
venha e segue-me. Então, vamos seguir a Deus. Vamos seguir a palavra. Não importa se tenhamos que ficar só, como indivíduo, como família, seja qual for, como sem amigos. Não, vamos nos comprometer com essa palavra. Como diz o hino, eu comecei com Jesus e eu vou com Jesus até o fim do caminho. Vamos nos pôr de pé nessa hora e não vamos nos estribar no nosso próprio entendimento. Você começou com Jesus, então vamos até o fim com Jesus. Vamos até Ele nos tirar dessa terra. Esse mundo está corrompido, irmão. Esse mundo está terrível. Esse mundo nunca esteve tão baixo e imoral como está agora. Oh, Deus está realmente a ponto de descer completamente toda a sua ira sobre este mundo. Mas antes disso, Ele tem uma promessa, que Ele vai tirar uma noiva dessa terra, que Ele vai tirar homens e mulheres que se pararam pela verdade nesse dia, a verdade que um profeta trouxe e ficou sozinho por isso. Oh, então vamos nos parar pela verdade de Deus. Pai Celestial, nós estamos aqui nessa noite, Pai, como um povo que tem crido em Tua palavra, Senhor. E nós estamos por anos e anos trilhando este caminho, Pai. E nós não queremos, Senhor, nos afastar desse caminho. Nós não queremos ser aquela que o profeta viu na visão, que estava saindo do caminho. Nós queremos ser aqueles que estavam bem mantendo a marcha do Evangelho, Pai. Nós queremos segurar essa palavra. Nós não queremos pregar por ser inteligente, como diz o profeta, mas nós queremos nos parar pela revelação, à medida que Tu revela a Tua palavra para nós, Pai. Nós não queremos ser covarde, nós queremos ser os cristãos verdadeiros, Pai, que vivem a palavra para esse dia. Irmãos e irmãs que estão aqui, jovens, Senhor, moças, são tentados porque é um mundo de pecado, de imoralidade, de cobiça. Oh Deus, mas o Espírito Santo pode se apoderar de cada um de nós, para nos dar a vitória completa, Senhor, para nos aprontar, Senhor, para sairmos dessa terra. É o tempo de aprontar. É o tempo de adereçar as lâmpadas. É o tempo de encher-se do Espírito, da palavra. Oh, para ser tirado dessa terra. Porque é esse poder vivificador que está sendo dado agora, que vai nos tirar daqui dessa terra. É algo que está já sendo introduzido em nós. É uma mudança na alma, para então haver uma mudança no corpo. Pai, ajuda cada um de nós. Dê força para Teus filhos, Pai. Nós todos temos nossas lutas, temos nossas provas, nossas tentações. Mas nós viemos aqui nessa noite pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos reanime, Senhor. Que o Senhor esforce a nossa coragem. Que o Senhor nos dê ânimo para ler a palavra. Que o Senhor nos dê desejo de conhecer a Ti, Pai. Tu és a palavra. Como o irmão Brana diz, quando a vocês, mãe, quando os filhos forem para a escola, pega essas fitas e ouçam isso nos seus quartos, leiam a palavra. Oh, nós devemos aproveitar o nosso tempo, porque isso é o azeite sendo depositado no nosso coração. É nós sendo as virgens prudentes, atentando pela palavra desse dia. Pai, conceda isso para nós, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, e a Tua graça, e a Tua coragem, Senhor. Davi não era nada sem a Tua unção. Sansão não era nada sem a Tua unção. Pai, nós também não somos nada sem a Tua unção, mas que a unção da hora, Pai, que a unção da águia, Senhor, oh, possa estar sobre nós nessa hora, que a unção de profetizar novamente, Pai, possa estar em nós agora, e que nós comamos esse livro realmente, tomamos diretamente da Tua mão agora, e nos alimentemos de toda essa palavra, para que isso seja vida na nossa alma, Pai. Oh Deus, para ter a unção da hora, é aí onde está o poder, Pai. Conceda isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sei sobre o futuro, desconheço
apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será, mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendo, amanhã, o que será, mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova ou de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será, mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Irmão Davi justifica sua ausência por motivo justo. Pai Celestial, leva-nos agora em paz, Senhor, até nós voltarmos sábado, Senhor, permitir neste lugar. O Senhor abençoe cada um dos teus filhos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os